Bem, pessoal, vamos lá. O que é mais importante para o Brasil em 2023 nessa luta contra a pandemia, né? Número um, a gente entender que o Brasil foi muito bem na vacinação inicial, mas se perdeu, né? Se perdeu porque as pessoas não estão tomando dose de reforço, né? Não estão tomando primeira dose de reforço, nem segunda dose de reforço, né? O último trabalho que se falou, quase 67 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço. Então, o grande foco para o Brasil na luta contra a pandemia é essa, né? Segunda coisa, a gente entender que muito provavelmente o nome pandemia ela vai se acabar, porque a OMS vai decretar o fim da pandemia. Só que o que as pessoas não podem confundir é decretar. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, quando a gente disse que não precisava usar mais máscara, as pessoas relaxaram. Dava a sensação que a pandemia estava acabando, e não é isso, né? Da mesma forma, quando a gente dizer que a pandemia acabou, não vai significar que o Covid acabou. Então a gente vai ter que fazer uma transição assim bem delicada aqui no Brasil, que as pessoas entendam que a pandemia está acabando, vai acabar a pandemia, mas o Covid não vai acabar. E esse é um cenário muito arriscado, porque é uma tendência muito grande quando as pessoas falarem que acabou a pandemia, as pessoas entenderem que não vão precisar mais se vacinar. Então é um cenário que a gente vai ter que, no nosso dia a dia, aqui na internet, falar com o familiar, falar com as pessoas, entenderem a diferença. A diferença é, a pandemia é um conceito que o OMS define de uma doença que a gente não tinha previsibilidade do que acontecer, se espalhou por todos os continentes e que a gente hoje já tem vacina, já tem uma determinada previsibilidade, já tem um controle maior, a maioria das medidas restritivas elas estão se acabando, mas a Covid a gente vai ter que aprender a conviver. Então esse é o grande cenário, que é o grande desafio aqui para o Brasil em 2023. Além do mais, um cenário que se espalhou a quantidade gigante de fake news. Então essas fake news, pode ser, a gente tem que ficar atento, que ganhem corpo novamente. Então tem que ficar atento para combater e não deixar que essas mentiras venham à tona e façam as pessoas deixarem de se vacinar, acreditar nas mentiras e tomar medida que vai prejudicar